Aleluias, glória a Deus. Graça e paz sejam sobre vocês. Amém? Nosso tema de hoje é falar sobre a graça e sobre a paz. Eu fiquei meditando muito sobre isso, e muitas vezes quando a gente começa a ler a palavra, principalmente as cartas, né, as epístolas, e os apóstolos começam falando isso, não é? Graça e paz sejam sobre vocês. E é interessante que a gente às vezes passa batido, né? Não consegue. Amém. Né? Quem vem de igreja há muito tempo, né? Nós não falamos, oi, tudo bem? Não, nós falamos graça e paz. A paz do Senhor, não é? É uma saudação. E nós fazemos isso porque nós pegamos isso, né, dos apóstolos. Mas muitas vezes a gente fala e não entende o que é graça e paz. Né? Então, a gente vai destrinchar isso nessa noite. Amém? O que é graça e paz? E eu queria começar abrindo o nosso texto base, vai ser 2 Pedro 1. O próprio apóstolo Pedro, ele começa a sua carta falando sobre graça e paz. Amém? E aí ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Jesus, nosso Senhor. Amém? 2 Pedro 2, 1 e 2. É interessante que quando o apóstolo Pedro se apresenta, primeiro ele fala assim, servo, e depois ele fala apóstolo. E só um adendo, servo aqui no grego significa doulos, que é um escravo. O que é um escravo? Aquele que deixa totalmente a sua vontade para viver a vontade do seu Senhor. Então, Pedro se coloca nessa posição, sabe, de escravo de Deus, de servo. E depois ele toma esse apóstolo como apóstolo de Jesus, como um pouquinho mais de autoridade, um pouquinho mais de responsabilidade. E o que é mais tremendo é que ele fala assim, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus. Ele nos iguala a eles. Quem obteve fé igualmente preciosa, uma fé preciosa? Nós que aceitamos a Jesus. Amém? Então essa carta é para nós. Amém? E aí no versículo 2 ele fala graça e paz. Ele só não fala graça e paz, mas ele fala vos sejam multiplicadas. Multiplicadas aonde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Numa outra versão, na versão atualizada, da nova linguagem de hoje, como que está aí? Ele fala, não fala multiplicadas. Eu anotei aqui, a gente vai chegar lá. Mas que sejam acrescentadas. Então eu parei para pensar, e não sei se vocês também pararam para pensar, mas graça e paz já é uma coisa boa. Sim ou não? Sim, é uma coisa boa. E por que será que os apóstolos falam assim, sejam multiplicadas? Por que a graça, e vocês já pararam para pensar, por que a graça e a paz precisa ser multiplicada? E ela precisa ser multiplicada em algum lugar, no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendem isso? Então, a partir de hoje, nós vamos entender que não é simplesmente uma saudação dos cristãos, mas é algo profundo, é algo verdadeiro, é algo muito, como eu posso dizer, nós vamos entender o que é realmente você estar debaixo da graça e da paz do Senhor. Coisas que pertencem aos filhos de Deus, aqueles que alcançaram fé. Não pertence a quem não alcançou fé, mas aqueles que alcançaram fé conseguem obter essa graça. Nós vamos tê-las nessa noite. Amém? E um dos apóstolos, João, ele não fala só sobre graça e paz, ele acrescenta misericórdia. Lá em 2 João 1:3 diz assim, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Amém? Então, graça, misericórdia e paz. Ela precisa ser
multiplicada no pleno conhecimento de Deus, em Jesus Cristo. Com qual finalidade? Lá em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Que nós conheçamos ao Senhor. Que nós conheçamos ao Senhor. Isso é uma vida eterna. Amém? Quando a gente tem a graça multiplicada, o que significa na nossa vida é que ela vai aprimorando a nossa vida presente, a nossa presente vida espiritual. E disso nos resulta a vida eterna. Amém? E quando nós também multiplicamos a paz, porque no mundo nós não podemos ter paz. Então é algo que precisa ser multiplicado, precisa ser constante, ou seja, não pode ficar parado, não pode ficar estagnado. Amém? Não pode ser limitado. A graça e a paz do Senhor precisa estar constante em nós, fluindo em nós. Amém? Por isso que muitas pessoas hoje, elas não têm se aprimorado no Senhor e elas estão se esfriando. Porque elas não têm vivido debaixo, mesmo conhecendo a palavra, não têm vivido debaixo dessa graça e da paz do Senhor. E estão ficando fracos e frios. Vamos entender melhor abrindo lá em Romanos 5, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler na linguagem de hoje. Romanos 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os mais antigos lembram que essa passagem tem até uma música, né? Justificados, pois, pela fé. E nessa versão da linguagem de hoje, ela tem uma compreensão melhor para os nossos dias, amém? Então, quando nós somos aceitos por Deus pela fé nele, nós temos paz com ele, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. E por meio do seu Espírito Santo, que ele nos deu. Olha que interessante quando ele fala assim: e agora continuamos firmes nessa graça. O que significa isso? Continuar firme significa presente contínuo. É algo que precisa ser constante. Não é algo que você recebe e para, mas é algo que você precisa ir trabalhando. Isso é multiplicar a graça. Nós precisamos trabalhar, continuar firmes nesse presente. Amém? Firmes aonde? Nessa graça. E nós podemos nos alegrar na esperança de participarmos da glória de Deus. E não somente nisso, mas nós também podemos nos gloriar nos nossos sofrimentos. Por quê? Porque sabemos que o sofrimento ele vai produzir paciência, vai produzir perseverança. E essa paciência e perseverança vai ter uma aprovação em Deus, em que vai criar uma esperança. A esperança em Cristo. E olha o que é tremendo. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Nós podemos nos decepcionar com as pessoas, nós podemos nos decepcionar conosco mesmo, nós podemos nos decepcionar com o mundo. Mas quando nós passamos por esse processo, quando essa esperança ela é desenvolvida em nós, ela não nos deixa decepcionados. Deus não nos deixa decepcionados. Amém? Muitas vezes nós achamos, por várias situações que nós passamos, que Deus tem culpa, que Deus nos abandonou, que Deus... Não, isso é mentira do diabo. É uma mentira. É uma mentira. Porque quando nós entendemos esse processo, Deus não nos deixa decepcionado. Amém? Mas nós precisamos desenvolver essa graça e essa paz em nós, através do conhecimento de Deus. Amém? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então, a fé,
ela te dá um acesso, é a fé. Quando o apóstolo Pedro começou, ele falou assim, olha, vocês que obtiveram fé igualmente preciosa, né? A mesma fé que nós obtivemos. Então, essa fé que você tem, ela te dá acesso a essa graça. Por isso que as pessoas que não têm Deus, que não têm fé, não conseguem ter a graça e a paz do Senhor. Amém? Então, essa fé, ela te dá acesso à graça, no que nós podemos permanecer firmes, podemos permanecer seguros em Deus. E ainda mais nos alegrarmos também nos sofrimentos. Olha que interessante. Sofrimento sem Deus gera depressão, gera decepção, morte espiritual e muitas vezes gera morte física. Mas o sofrimento com Deus, ele gera alegria em saber que nós estamos produzindo paciência e esperança. E nele nós não estamos sozinhos, por isso nós não nos sentimos decepcionados. Ao contrário, nós vivemos e experimentamos da sua graça. Nós experimentamos da sua paz em tudo o que passamos. Amém? E isso nos difere das pessoas que não têm comunhão com Deus. Porque as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, como você está conseguindo passar por essa situação, ainda tem um sorriso no rosto? Como você está passando por esse problema, ainda pode me aconselhar? Como você está passando por tudo isso e não se apavorar e não se desesperar? É porque você tem um relacionamento com Deus. Porque a graça do Senhor e a paz do Senhor, ela está com você. Ela está sendo multiplicada na sua vida. E por isso, você acaba se diferenciando das pessoas. Não porque queremos ser melhores, não. Mas é porque nós estamos sustentados na graça dele. Vocês entendem isso? Amém? Então, o segredo é a fé que acessa a graça e a paz. Mas elas precisam ser multiplicadas. Elas precisam ser trabalhadas. É como numa academia. Os músculos precisam de exercícios todos os dias. Nós precisamos também exercitar todos os dias no conhecimento dessa palavra. Amém? Em oração, em comunhão com o Senhor. Então, antes de entrar um pouquinho mais no conhecimento, eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre a graça e a paz. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Colossenses 1:20. Ou podem ouvindo. Diz assim: portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. E ele trouxe o quê? Ele trouxe a paz, por meio da morte do seu filho na cruz. E assim, trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Esse versículo é tremendo, porque o Senhor Jesus veio para nos resgatar. Ele trouxe de volta, através da sua morte na cruz, ele trouxe de volta para nós a paz. E ele conseguiu trazer tudo para si mesmo, todas as coisas, tanto as que são terrenas quanto as que estão nos céus. Então, quando nós estamos conectados com o Senhor e nós temos a fé suficiente, essa paz nos alcança. Amém? E em João 14:27 também diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Então tem duas paz? Sim. Existe a paz do mundo e existe a paz de Deus. A paz do mundo é aquela paz que está tudo bem, não está em guerra, né? Está tudo meio que controlado ou segurando. Mas essa paz não é igual à paz que o Senhor nos dá. Na versão amplificada diz assim: deixe que a minha perfeita paz acalme você em todas as circunstâncias. E mais, e te dê coragem e força para enfrentar qualquer situação, circunstâncias ou desafio. Olha que tremendo. É a paz do Senhor em nós. Ela nos acalma em todas as circunstâncias. E ela não somente nos acalma, mas ela também faz com que a gente tenha coragem de enfrentar, força, qualquer desafio e circunstâncias. Amém? João 16:33 diz assim, eu vou ler bastante a Bíblia hoje. Eu tenho dito essas coisas, pois em mim vocês podem ter essa perfeita paz. No mundo vocês vão ter sofrimentos e aflições, mas sejam corajosos, tenham confiança.
Essa confiança é um estado da graça. Sejam cheios de alegria, pois eu, Jesus, venci o mundo. Eu estou lendo na versão amplificada, por isso está um pouco diferente de vocês. Esse vencer o mundo significa: minha vitória é permanente. Minha conquista já foi cumprida. Então, se o Senhor Jesus já venceu o mundo, Ele está dizendo: eu não vou tirar vocês do sofrimento, mas eu vou dar livramento. Eu vou dar perseverança, eu vou dar constância, eu vou dar a minha paz, a minha graça. Tem um versículo: a minha graça te basta. Amém? E um versículo que eu sempre oro muito quando eu oro pelas pessoas, que está em Filipenses 4:7, que diz que a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Ela guarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente. O que é isso? A paz de Cristo vai além. É isso que o mundo não consegue entender dos evangélicos, dos cristãos. Eles não conseguem entender, né? Como que as coisas estão acontecendo e você está aí de boa, está tudo bem? Você está bem? Hello? Como é que você está bem? Eu estou entendendo a situação, não estou alheia, estou entendendo a situação. Mas eu tenho uma paz que ela excede, ela vai além do meu entendimento. E ela protege as minhas emoções, ela protege, sabe, a minha mente. E ela também protege o meu coração, ela guarda o meu coração, ela não me deixa cair. Ela não me deixa decepcionado. Essa é a paz de Deus que o Senhor quer que a gente tenha, que a gente viva constantemente. Ela é para nós. Amém? Essa paz, eu amo, ela excede todo o entendimento. Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso que a gente não enlouquece, por isso que a gente não pira na batatinha, por isso que a gente consegue ser firme e constante e demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Nós precisamos nos apropriar dessa fé. Amém? E aí lá em Efésios 2:8 diz assim: pela graça, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Mas isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Vamos falar um pouquinho da graça agora. Então, a graça, ela foi nos dada, né, pela fé. E muitas pessoas acham que a graça, ela chega simplesmente na salvação. Mas a graça de Deus que nos alcançou, que é um presente de Deus para nós, ela vai muito além de só sermos salvos. Amém? Então, graça, o que é graça? Graça é um presente. É um dom gratuito de Deus, né, ao homem, onde tem um encontro transformante em que a criatura humana ela é restaurada. Nós temos essa graça. Nós não merecemos, porque foi Jesus que teve que pagar esse preço de morte na cruz por nós, né? Nós não merecemos. Nós recebemos esse presente. E esse presente que nós recebemos é de participar do seu reino através do seu perdão pelos nossos pecados. Amém? Então, mesmo sem nós merecermos, olha que tremendo, nós fomos libertados do poder do pecado, nós fomos perdoados do castigo eterno e ainda mais, nós fomos adotados como filhos de Deus. Aquilo que foi ministrado domingo passado, ruiustesia. Quem perdeu a ministração, pode pegar lá no YouTube. Nós fomos adotados. Olha que tremendo. Deus não somente nos amou, não somente perdoou, pagou um preço que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Ele nos dá força para vencer o pecado. E Ele nos adotou para sermos filhos, para sermos participantes da sua glória. E aqui nessa terra, Ele quer que a gente viva debaixo da graça e da paz dEle. Mesmo num mundo conturbado, com pandemia e nada de bom. Mas Ele quer que a gente viva, quando houver caos, que a gente viva com a paz que excede todo o entendimento. Guarda a nossa mente e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Só que para isso nós precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos fazer multiplicar essa graça e essa paz diariamente. Amém? Uma outra coisa muito importante sobre a graça é que ela não se limita somente à salvação, como eu disse, mas ela continua ao longo da nossa vida. Então é um processo. E ela também nos ajuda, essa graça, ela nos ajuda a vermos aonde nós estamos errando e começarmos a deixar as coisas erradas, nosso pecado, e começarmos a seguir nas coisas certas.
deixar de lado as coisas carnais e começar a seguir aquilo que o Senhor quer que nós sigamos. Amém? É essa graça que nos capacita. É essa graça que nos transforma. Não adianta viver a lei, não matar, não roubar, não. Se você tem um relacionamento com Deus, você entende a graça dele. Senhor, eu não consigo largar isso, não consigo fazer isso. Receba a graça do Senhor. Toma posse, vai tomando posse do conhecimento de Deus. E essa graça vai te transformando, vai te dando capacitação para que você consiga vencer o pecado. Porque ele já venceu por você. Amém? A graça de Deus, ela também não só atua no perdão, tirando a nossa condenação. Mas essa graça, ela é tremenda, porque ela também toca outras pessoas. Sabe, antes de falar nisso, quando nós erramos ou pecamos, né? A gente nos arrepende, nós nos arrependemos dos nossos erros, Deus nos perdoa e nos volta para o caminho. Amém? Só que isso não significa que a gente pode continuar pecando, sem medo de consequências. Mas a gente tem que entender que a graça de Deus é tremenda sobre as nossas vidas. Sabe quando você erra e fala assim, errei. Errei de novo. Agora eu vou parar de ir para a igreja, agora eu vou parar de ler a Bíblia, vou parar porque, olha, eu errei. Está errado. Isso aí é uma mentalidade que o inimigo coloca. Você errou, se arrependa e volta para o caminho certo. Porque a graça de Deus te alcança. Entende isso? A graça de Deus te alcança. Então, saia daquela posição, se arrependa e volta e fala, Senhor, obrigado. Vamos seguir em frente. Muito importante isso. Amém? E a outra parte é que a graça de Deus, ela também toca os nossos ofensores. Sabe? Muitas vezes nós recebemos o perdão de Deus, mas quando alguém faz algo por nós, a gente não consegue perdoar. A gente não consegue permitir que essa graça alcance. E nós precisamos disso. Nós precisamos que a graça do Senhor, que nos traz perdão, também nos permita que nós consigamos perdoar aqueles que têm pisado na bola com a gente. Vamos entender isso melhor. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia agora em Hebreus 4, versículo 14 a 16. Estão entendendo? Amém? Amém. Então vamos lá, Hebreus 4, do 14 a 16. Diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. O Senhor compreende a nossa fraqueza. Amém? Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. E por esse motivo, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, aonde está a graça de Deus. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se nós pecarmos, nós não devemos que ficar no erro. Nós podemos nos voltar e nos chegar diante de Deus. Nos voltarmos. Por quê? Por causa da graça que nos alcança. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós não temos que nos sentir culpados, nós não temos que nos sentir rejeitados e não amados. Nós temos que entender que quando nós nos arrependamos, que Jesus já pagou esse preço por nós. Então nós podemos voltar, porque Ele abriu esse caminho pela graça. Amém? Podemos nos arrepender e continuar. Aleluias por isso. Glória a Deus. Isso é tremendo. É tremendo. Amém? E quando eu falo que essa graça também precisa alcançar aqueles que nos ofenderam, eu lembro muito daquela parábola que está em Mateus 18, do 21 ao 35, se vocês quiserem ler depois. Mas vocês lembram daquela parábola que fala de um servo que ele foi infiel e ele tinha uma dívida impagável? Lembra dessa passagem? Esse servo, ele tinha uma dívida tão impagável, que ele ficou preso. E ele ia ficar preso para o resto da vida dele. Mas ele foi lá e pediu misericórdia para o rei. E o rei teve misericórdia dele. E o rei foi e perdoou toda a dívida, que seria impagável. Aquele servo, no momento em que ele foi liberto, vocês lembram disso? No meio do caminho, já saindo da prisão, andando no meio do caminho, quem que ele encontra? Ele encontra um outro conservo que lhe devia muito menos, mas muito menos. E sabe o que ele fez?
Ele falou, você me deve. Ei, você me deve, eu quero que você me pague. E ele disse, mas eu não tenho como te pagar, por favor, perdoa a minha dívida. Ele fez a mesma coisa que o próprio servo fez diante do rei. Mas esse servo falou, não, eu não vou te pagar, não vou perdoar. Você vai ter que me pagar, porque senão você vai preso. E diz a Bíblia que as pessoas ao redor viram aquilo e foram correndo contra o rei. Falou, olha rei, sabe aquele servo que você perdoou aquela dívida impagável? Pois bem, quando ele saiu, ele encontrou uma outra pessoa que também lhe devia muito menos. E ele não teve a mesma compaixão e misericórdia que você teve, rei. Aquele rei ficou muito bravo. Chamou aquele servo de volta. E vocês sabem a história. Ele foi lançado aos verdugos. Ele foi lançado aos atormentadores. Isso é uma outra ministração. Mas quando a gente não perdoa, o inimigo, ele pode nos atormentar. Pode ficar, sabe? Parece que alguma coisa não está bem dentro de você, sabe? É a atormentação. Tormento. Então, essa graça de Deus te alcançou. Você não era digno de receber a salvação. Você não era digno. Mas o Senhor Jesus pagou um preço por você. Então, por que você, através dessa graça, também não consegue liberar perdão para quem te ofendeu, para quem pisou na bola com você? E eu vou te dizer mais. Vão continuar pisando na bola com você. Vão continuar te rejeitando. Vão continuar. Por isso que nós temos que desenvolver essa graça e essa paz diariamente. Olha, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos, a pessoa pode falar o que for. Eu sei quem eu sou em Deus. Está entendendo? Eu sei no Deus que eu tenho crido. Não importa se você me rejeita, não me importa se você pisou na bola. O perdão, ele é essencial, fundamental. A convivência já é uma outra conversa, depende de caso a caso. Amém? Mas é importante quando nós entendemos isso. Nós liberamos perdão, liberamos a pessoa. Por quê? Porque nós andamos debaixo dessa graça, nós andamos debaixo dessa paz. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Aí continuando o nosso texto base, que é 2 Pedro, né? Agora no versículo 3, quando Pedro começa a falar, graça e paz vos sejam multiplicadas. E aí ele diz assim no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Na linguagem de hoje diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Olha que tremendo. O poder divino que o Senhor fez já é suficiente, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Mas por meio do quê? Do seu conhecimento, da sua palavra. Que temos daquele que nos chamou para nos tornar parte da sua glória e da sua bondade. Isso é tremendo. Então nós precisamos, para nós tornarmos parte da glória de Deus, nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Precisamos viver essa vida através do conhecimento da palavra do Senhor. Então, o conhecer a Deus é muito importante. Como nós lemos aqui no início, o que é a vida eterna? É conhecer a Ti, conhecer ao Senhor Jesus. E é interessante que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, conhecer a Deus naquela época era compreender os quesitos das leis. Tinham muitas leis e obedecê-las, não é? Esse era o conhecer a Deus. E era interessante que as pessoas que não conheciam a Deus, que eram os pagãos, eles viviam envolvidos em todas as formas de atividades prejudiciais. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. Agora, conhecer a Deus no Novo Testamento foi a partir de Cristo. Não é? Ele continuou dando prosseguimento a essa ideia em conhecer a Deus. É algo prático e moral. Quando você observa a natureza de Cristo, você conhece a Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou assim, falava para os seus discípulos, você quer conhecer a Deus, o Pai? Olha para mim. Olha para mim. Então, quando nós nos relacionamos com a palavra, conhecemos ao Senhor Jesus, quanto mais nos conhecemos a Ele, mais nós podemos viver a graça e a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Entende isso? Amém? Então,
é o conhecer, e também tem uma coisa muito importante. O Senhor nos deu o seu Espírito. Porque o conhecimento dessa palavra, como nós vimos a semana passada, a letra por si só, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, esse conhecimento, ele precisa ser revelado. Revelado. Se ele não for revelado, se ele for simplesmente lido, ele não gera vida. Ele gera morte. Ele gera estagnação. Amém? Por isso, o exercitar, o ter um tempo com Deus, gastar o tempo com Deus, isso faz toda a diferença. Amém? Lá em Romanos 8, versículo 6, diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente guiada, controlada pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz. Olha, depois dessa pandemia, ou durante essa pandemia, as pessoas estão cada vez mais conturbadas, né? Estão cada vez mais meio doidas, agitadas, perdidas, fracas. As pessoas estão assim. Mas por quê? Porque elas vivem com as suas mentes controladas pela natureza humana. Nós, que o Senhor Jesus pagou um preço de cruz, para que a gente não vivesse nessa mentalidade, mas que a gente vivesse com a mente de Cristo. Se a gente tem a mente controlada pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos sair desse nível de sem identidade, de incredulidade, de ser levado de um vento para outro, e nós podemos viver a graça e a paz do Senhor, mesmo no meio do caos. Amém? Glória a Deus. E aí vamos agora ler Efésios 1, do 15 ao 25. Paulo estava orando pela igreja, amém? E vejam a importância dessa oração. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeie, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o que ele fez? Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós, igreja de Cristo, permitimos que o espírito de sabedoria, de revelação, entre em nós e comece a nos transformar, oh, aleluias, glória a Deus, ele nos enche, os nossos olhos são iluminados, olha, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe a sua identidade em Deus, e Deus, Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, ela entrega à igreja. Olha que tremendo o Senhor nos chamou para participarmos do seu reino. Ele não quer simplesmente que você seja perdoado, que você seja restaurado, mas Ele quer que você use dessa autoridade que Ele conquistou para ganhar outros também. Amém? E para viver debaixo dessa graça, debaixo dessa paz, debaixo dessa verdade. Amém? Aleluias. Por isso nós precisamos permanecer firmes debaixo da graça e em paz. E nós precisamos da revelação do conhecimento de Deus. Para quê? Para combatermos as paixões deste mundo. Muitas vezes, quando a gente não vence o pecado,
é porque a gente realmente não está num relacionamento com Deus. A gente não tem permitido ter esse relacionamento, permitido que a palavra dele nos transforme, receber a graça dele. Porque quando nós estamos recebendo essa graça, quando nós nos posicionamos nele, ele nos permite, ele nos dá força para combater as paixões. E muitas vezes não é só o pecado, mas é a mentalidade errada. Sabe? A mentalidade errada que reina nesse mundo. É que nem nós lemos lá em Romanos 8:6. Se você tem uma mente controlada pela natureza humana, você vai acabar morrendo espiritualmente. Mas quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, a gente vive aqui, agora, a vida eterna e a paz que só o Senhor pode dar. O mundo não dá essa paz, mas o Senhor dá. Amém? Eu vi uma frase muito interessante que ela diz assim: Jesus não veio à terra para mostrar como Deus é bom. Poderia ser isso, né? Olha, quero mostrar para vocês que vocês conheçam como Deus é bom. Não, a frase diz assim: e sim para mostrar o que o homem em Deus pode fazer. Olha que tremendo. O que um homem em Deus pode fazer. Uau! E nós precisamos viver isso. Amém? Precisamos viver isso. Voltando lá para 2 Pedro 1, que é o nosso texto base. Agora lá no versículo 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e vos aumentando, vos multiplicando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, Jesus, ele pagou um preço na cruz para que nós pudéssemos escapar dessa imoralidade, que nós pudéssemos resistir aos maus desejos, né? E através deste conhecimento, ele nos deu dons, ele nos deu promessas. E associarmos a nossa fé, o quê? 7 coisas que ele falou aqui. Virtude. A virtude é a bondade. A bondade é quando você vê uma excelência na moralidade. Sabe uma pessoa moral, uma pessoa justa, uma pessoa correta? Difícil nós encontrarmos nos dias de hoje, não é? Então, quando nós associamos essa virtude, essa bondade com a nossa fé, faz toda a diferença. Com ela, nós também temos que acrescentar o conhecimento. Não, memorizei o versículo, eu sei, eu já sei, Salmos 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, mas isso é verdade para você? Isso é uma verdade revelada quando você está precisando que Ele realmente seja o seu pastor e que realmente nada vai te faltar? Se essa verdade, ela é revelada e ela vem na hora certa, sim. Mas se ela é simplesmente aqui na mente, ela não funciona para você. Então o conhecimento precisa ser profundo, precisa ser com a revelação do Espírito Santo de Deus. Que mais que nós precisamos? Acrescentar o domínio próprio. O autocontrole que fala lá em Gálatas 5, 23. Hoje em dia está todo mundo perdendo as estribeiras, mas nós precisamos ter o domínio próprio. Deus quer que tenhamos autocontrole. Amém? Acrescentamos também a perseverança. Acrescentamos, o que é perseverança? É firmeza, é paciência. Lembra que é um processo? Quando você passa pelo sofrimento, você tem que passar com paciência, porque a paciência vai gerar a esperança. E a esperança no Senhor não nos decepciona. Glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos acrescentar à nossa fé é a piedade. Piedade é uma pessoa que, sabe, ela é devota a Deus, ela tem a santidade. Ela vive em santidade. Eu sou uma pessoa pura, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas sabe, procurar conhecer ao Senhor, procurar sempre, Ele é uma pessoa, se relacionar com Ele. Falar, Senhor, tenho essa situação, o que eu faço hoje? Senhor, bom dia, o que o Senhor quer de mim hoje? Amém? Isso é muito importante. E, olha que interessante, acrescentar também à nossa fé a fraternidade.
O que é a fraternidade? A amizade, o amor cristão. Nós temos essa mentalidade com a pandemia de que você não precisa vir à igreja, você pode assistir culto online. É até muito legal, porque eu posso escolher o pregador que eu quero, eu posso escolher a igreja que eu quero e o tema que eu quero. Uau! Mas eu não estou me relacionando com ninguém. Eu não estou me relacionando com ninguém. E Jesus, ele ensinou como nós devemos andar. Ele sentava à mesa para comer e conversar. Ele andava, caminhava com seus discípulos. Nós não podemos ser sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos acrescentar essa fraternidade. A fraternidade vai além. Ela vai aonde você também pode estar trabalhando, tendo um ministério dentro da igreja. Isso precisa ser aumentado em nós. Não precisamos ser simplesmente sentar e esquentar banco em igreja. Não. Nós temos que viver essa comunhão entre os irmãos. Amém? E a última coisa que ele fala que nós devemos acrescentar é o amor. E aí nós lemos lá, sabemos de 1 Coríntios 13. O amor que tudo crê, que tudo suporta e que tudo espera. Amém? Por que nós temos que acrescentar tudo isso? Nós lemos lá, olha lá o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vocês, tudo isso que nós lemos, existindo em vós e vos aumentando, nós temos que trabalhar, músculo, fazendo que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos cristãos estão inativos, são infrutíferos, não faz diferença, estão parados, estão estagnados. Mas quando nós entendemos o que nós devemos acrescentar, o que nós devemos desenvolver em nossa fé, quando nós entendemos que nós podemos viver debaixo dessa graça e dessa paz, nós nos tornamos ativos e frutíferos. Como Salmos 1, ele diz lá, que você medita na palavra de dia e de noite, e a tua vida tudo vai bem, e você dá fruto no tempo e na estação certa. Amém? É importante isso. Por quê? Porque os cristãos que estão na inatividade e estão infrutíferos, eles estão na mornidão, estão se esfriando. Amém? Olha o versículo 9 comigo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está de perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Portanto, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vamos voltar para essa parte. 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Ele só vê aquilo que está perto. Sabe aquelas pessoas que acabam só vendo o problema? Não consegue ver uma solução, não consegue pensar numa solução, está vendo só o problema. Porque ela está cega. Porque não acrescentou, não está desenvolvendo, não está sendo multiplicada nela a graça e a paz do Senhor. Entende? Ela não consegue enxergar além. Ela está cega. Por isso, quando ele fala assim, procurar no versículo 10, com diligência, cada vez maior. O que é essa diligência? A gente tem que se esforçar. Nesse frio, ninguém quer ir para academia, né? Pelo amor de Deus. Academia no frio, olha, só os corajosos, não é? Mas é exatamente isso. É não ter preguiça. É não vacilar. É se esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou procurar esses dons. Eu vou procurar estar no relacionamento com Deus, no conhecimento da palavra dele. Eu preciso fazer isso. Me esforçar. Cada vez mais fazer valer. Sabe? É zelar pela palavra de Deus. E eu vou fazer valer o meu chamado. Sabe por quê? Porque ele falou assim, fazendo isso, você não vai tropeçar em tempo algum. Eu achei tremendo essa palavra. Você não vai tropeçar em tempo algum. Olha esse versículo 10 na versão amplificada. Diz assim: portanto, irmãos, façam tudo com toda diligência, sem preguiça, para fazer valer o chamado de vocês, de Deus em vocês. Tenham a certeza de que o comportamento de vocês reflita e confirme o seu relacionamento com Deus. Pois procedendo assim como ativando, se esforçando a cada dia para acrescentar a virtude, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, fazendo isso, vocês não vão tropeçar
em tempo algum. Olha que tremendo. Nós vamos experimentando da graça, paz e misericórdia que têm sido multiplicadas sobre as nossas vidas. Não importa o que vem pela frente. Nós não vamos tropeçar em tempo algum. Nós não seremos cegos, nem frutíferos e nem inativos. Mas nós seremos frutíferos, ativos, porque nós podemos estar nos relacionando com Deus e experimentando dessa graça e dessa paz. Amém? Quando alguém chegar e falar para você, graça e paz, você responda, vos sejam multiplicadas sobre você e sobre mim. Porque essa graça e essa paz nos dá apropriação daquilo que o Senhor tem para nós. E por isso nós podemos permanecer e não tropeçar em tempo algum. Independente da crise que você esteja passando, você não vai tropeçar, porque o Senhor é com você. Amém? Que Deus te abençoe, que você realmente tome posse dessa palavra e medite sobre isso. E que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus.